Olá, ele é organizado, batalhador, muito determinado. Natural de Novo Hamburgo, filho da dona Maria Inês, é graduado em Educação Física com pós em Gestão Empresarial. Empresário no ramo imobiliário, o neto do seu Inácio e da dona Juraci, em 2007 entrou no curso da Federação Gaúcha de Futebol e formou-se árbitro. A partir de 2010 passou a apitar profissionalmente. Com uma carreira em ascensão, acumula em seu currículo 5 jogos na Série A e mais de 50 na Série B e C do Gauchão. Hoje teremos uma conversa de peso com Jonathan Benkenstein Pinheiro. Jonathan, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Eu que agradeço o convite e vamos encarar de frente isso aí, né? É curioso a gente destacar o neto do seu Inácio da dona Juraci, porque foram pessoas que cuidaram muito de ti no começo da tua vida, é isso? Basicamente, Rodrigo, a mãe sempre trabalhou bastante, Tu filho de Novo Hamburgo, né? Sou natural aqui de Novo Hamburgo, nasci no hospital geral ali, né? E também uma cria de Canudos, né? Então, a mãe sempre trabalhou bastante, né? E o vô e a avó acabaram cuidando, né? Mas uma experiência diferente, porque costumes do vô e da avó é sempre um pouquinho diferente da mãe, né? Sempre te mimam um pouco mais, né? É a mãe com mel, como é que chama? Enfim. A mãe passa mel, aquela coisa toda. Pertinho do Americano ali. Eu morava na Rua América, né? A rua do Esporte Clube Americano, onde todo jovem de Canudos começa jogando bola no Americano, né? Sim. Eu não fui diferente também, né? Começou nas escolinhas lá? Comecei jogando, tentando, né? Tomei uns frangos, digamos assim, tentei ser goleiro, goleiro. Né? Isso. E acabei jogando alguns anos no Americano, iniciei com 7 anos ali. E como é que tu foi indo para a carreira de árbitro? É bastante curioso, eu estudava no Pasqualini ali, né? No Colégio Pasqualini, e com 16 anos precisava de alguém para organizar as interséries da escola. E aí, né? Aí o cara sempre metido no meio, no Grêmio Estudantil, não, daqui que eu organizo. Aí organizamos tudo, beleza, vamos lá, sábado de manhã vai começar o campeonato, não contratamos a arbitragem do campeonato. E agora, o que tu vai fazer, né? Dá pra mim que eu vou apitar também. Aí começamos a apitar futebol de salão, e aí ali com 16 anos começou a pegar o gosto pelo negócio também, já gostava do futebol, então experiência nova. Uma situação de ocasião, como nós falamos no mercado imobiliário, né, que é o ramo que eu atuo, uma situação de ocasião. Então precisamos resolver um problema e solucionamos. Mas esse negócio foi ficando sério, né? Foi ficando sério. Teu avô era um grande incentivador. O avô sempre incentivou, o avô sempre gostava, né? Ele era um cara que Deus o tem, mas ele era o cara que xingava a arbitragem na frente da televisão, mas ele apoiava o neto. Pois é, queria isso pro neto. Queria pro neto, mas acabou que o avô acabou falecendo em 2007, né? Eu estava te comentando antes. E ele acabou não podendo acompanhar um pouco da nossa trajetória dentro da arbitragem. Ele não te viu apitar nenhum jogo profissional? Não, profissional ele não chegou a ver, infelizmente não chegou. Mas ele incentivou bastante. Ou tá olhando de camarote, né, Jonathan? Eu espero que sim, eu acho que sim. Vai saber como é que Mas essas coisas. Quando a gente começou lá nos campinhos de várzea, sábado de tarde, aquela coisa toda, ele acompanhava, eventualmente acompanhava, ia com a bicicleta dele acompanhar. Teve que sair correndo de algum desses jogos? Aí? Não, graças a Deus nunca aconteceu. Porque as histórias da várzea são as mais diversas, né? Mas eu acho que os caras têm medo de um cara de 1,90, acho que bota um pouco de medo, né? Mas dei pênalti que não foi, confusão, isso com certeza, com certeza. Pipoquei na hora de expulsar também, acontecia. Dá uma amarelada? Dá, no começo sim, né? Naquela época, né? Naquela época sim. Vou falar de como é hoje, mas imagino que... Hoje é um pouco diferente, né, Aquela Rodrigo? coisa de sabe, vou, não vou... É que na realidade você não conhece os atletas, você não conhece ninguém, você está no meio, só você e 22 atletas, sábado de tarde, os caras, eles estão a semana inteira estressados, aquilo ali. Tu tem que saber, né, ser um pouco mais político. Mas, com certeza, no começo da carreira a gente pensava 2 vezes antes de puxar um cartão amarelo, quem dirá um vermelho. E isso foi te levando para fazer uma faculdade de educação física. Isso. A educação física, na realidade, foi uma oportunidade também que aconteceu, porque eu passei para o vestibular na Fevale para contábeis. E aí fiz um semestre e pensei, mas eu não estou muito contente com o que eu estou fazendo. E aí pintou uma bolsa do ProUni para parte de licenciatura, né?
português, inglês e educação física. Eu, sempre apaixonado por esporte, me inscrevi para a Bolsa, fiz os testes, havia feito o Enem um ano antes e, graças a Deus, fui selecionado para a Bolsa na faculdade do ProUni, né? Então, isso também me levou a seguir na educação física. Não atuo na área, mas foi muito importante para a minha formação, até porque para você chegar numa primeira divisão de Campeonato Gaúcho, você precisa ser graduado em alguma coisa. Então, serviu de uma forma muito boa. E educação física, imagina se ainda mais existem árbitros de todas as áreas, né? Direito, jornalismo, enfim. Claro. Né? Mas parece muito apropriado, né? Muito apropriado. Talvez deveria ter um maior rigor nesse sentido, assim. Quem sabe uma especialização, realmente, graduação pode ser. Em arbitragem. E ali tu teve a oportunidade de conhecer todos os esportes mais a miúde, né? Conheci vários esportes também. Chegaste a arbitrar outros esportes também? Não, nunca quis me envolver, mas eu te explico porque eu nunca quis me envolver. Pelo fato de eu ter jogado 11 anos no gol, eu tinha uma visão do jogo que o jogador não tem. E eu acho que aquilo também me fez... Ele é um espectador privilegiado em alguns privilegiado, momentos. E o árbitro também, dentro do campo de futebol, nós somos espectadores privilegiados. Nós estamos vendo tudo que o torcedor está vendo de longe, nós estamos vendo de muito próximo, né? Então aquilo também me facilitou muito nessa questão da arbitragem. E eu nunca quis envolver, até o professor Renato Arena me convidou do handebol do Santa, né? Teve aqui conosco, querido. Me convidou para trabalhar na questão do handebol. Optei por não ir nem no futebol de salão, nem no basquete. O professor Chico da Fevale também me convidou. Não quis para focar no futebol, para quem sabe um dia poder colher esses frutos, né? Eu achei muito interessante agora nos Jogos Olímpicos, né? no Pan-Americano de Toronto, o quanto é variada essa questão da arbitragem de acordo com o tipo de esporte. Né? Algumas possibilitam muito o uso de recursos eletrônicos, de recuperação de vídeo, né? As lutas, sobretudo, o taekwondo, o karatê, podendo... Chama ali, olha de novo, puxa, vai, e olha várias vezes, às vezes 2, 3 minutos em cima de uma imagem. E o jogador de futebol, o árbitro de futebol, ele tem essa prerrogativa de julgar o jogador de futebol instantaneamente, sem qualquer tipo de recurso adicional, né? Isso a gente considera um pouco de injustiça no futebol, mas também a lei do jogo diz que o futebol tem que ser passível de ser jogado em qualquer campo, seja o de terra, como seja o de Wembley na Inglaterra, por exemplo. É bem claro isso que eles dizem, né? Então, o futebol ele tem que ser universal. Mas é um pouco da química. A tecnologia não vai ter no campinho do bairro, então também não pode ter no futebol em si, né? E é um pouco da química da coisa, né? Tem um charme diferente. O futebol trabalha muito com emoção, paixão. É o que faz com que no dia seguinte tu continua discutindo aquele lance que foi e que não foi. Corneta no amigo, aquela brincadeira com fulano, com Beltrano, isso acontece no futebol. E eu acho que só o futebol proporciona isso. E também proporciona uma outra coisa, não existe favoritismo. Cada vez está mais comprovado que leve favoritismo pode existir, mas não existe um favoritismo pleno, por exemplo. Pode acontecer qualquer Temos inúmeros exemplos. Se nós começarmos a citar exemplos, vamos ficar a tarde toda citando exemplo. Então, não existe. Perfeito. Como é que foi a tua primeira partida oficial? Tu, durante muito tempo, acompanhou o jogo como árbitro reserva, né? Isso. Auxiliar. Isso. Em 2007, eu fiz o curso da federação. A partir de 2008, entramos no Campeonato Gaúcho Juvenil, Sub-17, né? Hoje o pessoal que entra no Sub-15, mas nós já entramos no Sub-17 naquela época. 2008, 2009, trabalhando ali, até o Sub-20 no Gauchão, né? Pegando um pouco de experiência na assistência como bandeirinha também. E aí depois, a partir de 2009, ele fez 1 ou 2 reservas num jogo de terceira e segunda divisão, como quarto árbitro fora do campo. E em 17 de fevereiro de 2010, a escala saiu uns 2 dias antes, um colega estava escalado para apitar um jogo Guarani de Garibaldi e Lajeadense, pela segunda divisão do Gauchão, e ele se lesionou um dia antes do jogo. E aí me ligaram, tu é o árbitro da partida. Eu não estava nem nessa escala. Tu não era nem auxiliar, nem reserva? Não, eu não estava, eu estava de folga naquela rodada. E aí era numa quarta noite em Garibaldi, e claro, obviamente a gente estava preparado, mas também aquele frio na barriga, né? Imagino. Terminou o time da casa, a coisa ali fica séria, né? Não, muito séria. E a responsabilidade é outra também, né? Graças a Deus fizemos uma boa atuação, né? A equipe toda de arbitragem planejou bem o jogo antes, pudemos fazer uma leitura do jogo. Alguns fatos curiosos, o time da casa terminou o jogo com 9, o visitante ganhou com gol de pênalti. Então, o primeiro jogo... Mas tudo legítimo. Tudo legítimo, com certeza. Tudo que tu possa olhar o jogo depois e te orgulhar da... Não, com certeza. A equipe toda, não só deve ser muito difícil fazer uma coisa dessas, né? Não só eu, partida estreia. Mas né? aí que vem a parte mais bacana de tudo. Eu te contei isso para te dizer que assim, a gente saiu com o pessoal assim, parabenizando a equipe pelo trabalho sério que foi realizado.
Perfeito. Né? Nós temos uma orientação dentro da Federação Gaúcha muito séria, nós temos uma comissão de arbitragem muito séria e muito competente hoje, que ela é chefiada pelo nosso presidente Luiz Fernando Gomes Moreira, tem 4, 5 comandados dele que são os assessores dele, que são o pessoal da comissão de arbitragem que nos observa, nos orienta, nos indica o que deve ser feito, nos corrige, nos puxa a orelha, nos elogia. Né? Então a comissão de arbitragem é muito séria, então a gente não tem margem hoje para não ser sério dentro das 4 linhas. Né? Existe muita lenda de tudo, né? Em todos os sentidos, principalmente em relação à seriedade dos profissionais da arbitragem. Acredito que hoje isso seja muito reduzido, né? Mas nenhuma dúvida de que lá atrás, em muitos momentos, os resultados da partida passaram por árbitros não bem intencionados. Sim. E no exterior, recentemente, ainda denúncias nesse sentido, né? Que tipo de formação vocês têm para ser um árbitro de futebol que envolva essa questão da sua moral e dessa ética coletiva dessa profissão, né? Eu acho que parte do princípio que o ser humano não conhece o outro lado de um árbitro de futebol. O torcedor não conhece. Vou te dar um exemplo. A cada 6 meses, que são janeiro e julho, nós precisamos apresentar negativa de SPC e Serasa, título de protesto, cartório civil e criminal, eletrocardiograma de esteira, todos os itens que mostram que o árbitro é uma pessoa idônea. Fizemos testes físicos e são muito rigorosos os testes físicos. Né? O pessoal do quadro nacional e do quadro FIFA fazem 4 vezes por ano. Eu ainda estou no quadro gaúcho, então faço 2 vezes por ano. Um dia espero poder ter a oportunidade também de fazer 4. Então nós somos muito cobrados, com muito rigor. Se o ser humano conhecesse o outro lado de um árbitro, ele jamais ia chamar o cara de ladrão no estádio, porque não vai fazer isso. Até porque é o seguinte, nós somos prestadores de serviço. Eu errando, beneficiando A ou B ou prejudicando A ou B, o único que vai perder, além do time prejudicado, é claro, vai ser eu, porque eu vou estar fora da escala semana que vem. E não vou poder estar trabalhando. E se eu estou trabalhando, eu estou recebendo. Então, consequentemente, também não vou ter recebimento. Não vou ter um ativo ali, digamos assim, né? A maior parte dessas críticas que existem hoje é em cima de um árbitro que está mal preparado ou um árbitro que, e jamais vou imputar essa questão do mal intencionado, ele está mal preparado ou é realmente uma cobrança exagerada por parte de todos os agentes que são envolvidos nesse futebol, Sim. que é um grande negócio, né? A despeito da nossa paixão, né? Ele é um grande business, né? Sim. O nosso futebol hoje, principalmente o brasileiro, a questão da cobrança, ela é demasiada. Nós vemos treinadores treinando em equipes 2, 3 meses, são demitidos com resultados interessantes. Nós vemos torcedores sempre cobrando e torcedores sedentos por títulos. Né? Às vezes se acostumam mal por uma década, depois fica mais uma sem ganhar e começam. Então sobra para todos os lados. Meu time. Sobra para todos os lados. Certo? E a culpa invariavelmente é do árbitro, sem dúvida, é verdade. Eu imagino que seja, né? Os jogadores são os melhores. Sim, né? E a diretoria também. E os cartolas, então, nem se fala. Né? O futebol tem se tornado muito economicamente um produto, digamos assim. Está se perdendo um pouco a essência brasileira do futebol e a gente pode perceber isso pelos nossos craques que já não vêm na mesma medida, na qualidade como vinham antigamente. Pegaste uma época de ouro, né? Tu sabe, eu já vim de uma geração que também já nasceu ganhando quase tudo, então já tive a oportunidade de olhar jogo de campeonato argentino em estádio e já tive a oportunidade de olhar jogo de campeonato espanhol e campeonato inglês em estádio. Não existe a metade da cobrança em cima de um árbitro que existe aqui no Brasil. Perfeito. Não existe, isso nós estamos falando de futebol argentino, que é aqui do lado. Aí uruguaio também eu já fui em Montevidéu. Já tive a oportunidade de assistir e não se tem essa, sabe, demasiadamente assim, essa cobrança. Não existe isso aqui próximo aqui. O brasileiro é muito... É a nossa cultura. É a nossa cultura isso, entendeu? E não vai mudar. E há quem diga que a profissionalização da arbitragem pudesse acabar com isso. Acredito que talvez não também. Porque o árbitro é um ser humano, ele vai errar. Outro dia eu vi um jogo na televisão, aí o cara criticando que o cara errou 42 centímetros no impedimento. Pega você e coloque 42 centímetros numa velocidade absurda do lance. Aí os caras estão com muita câmera e tudo, então isso aí nós vamos entrar num outro mérito, mas isso é parte da magia do futebol, realmente. Eu acho que acertar e errar faz parte. Eu devia estar conversando com a tua mãe para saber disso, mas eu vou ter que te perguntar como é que é ser mãe de árbitro de futebol para alguém que é um árbitro de futebol cada vez mais reconhecido pela sua atuação, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o árbitro Jonathan Pinheiro.